Saudações a todos aí, sejam muito bem-vindos ao canal. Vou explicar para vocês aí como renovar a sua carteira de habilitação no Japão, beleza? Mas antes de mais nada, eu peço um favorzinho para vocês, comentem aqui embaixo e deixem o seu like já, logo de cara, inscreva no canal se você gostou do conteúdo. É isso aí, bora pro vídeo. Galera, agora vamos falar sobre o processo de transferência de carteira brasileira para a japonesa. Primeiramente, para quem está chegando primeira vez no Japão, quem não tem habilitação do Japão, beleza? Então o procedimento é o seguinte: você tem que tirar toda a papelada, que não é muito assim uma papelada, para mostrar que sua carteira do Brasil é válida, é apta para poder fazer o trâmite para transferência para a carteira japonesa. Primeiramente, a tradução para a JAF, que é o órgão que regulariza aqui, a Federação Automobilística Japonesa, tradução da carteira brasileira para japonesa, no caso. Mas essa tradução é apenas no papel, a transcrição para você dar entrada no processo para a transferência da carteira brasileira para a japonesa. Depois que você enviou para o correio, pagou as taxas dos correios para poder enviar para a JAF, ela demora cerca de um mês para chegar o retorno da tradução para você. Mas antes de sair do Brasil, você tem que providenciar os seguintes documentos também. Algumas províncias, alguns centros de habilitação, Menkyo Center, não exigem, mas no meu caso não exigiu quando fui fazer a transferência da carteira. Mas eles costumam pedir o protocolo da carteira brasileira, o protocolo da CNH, onde você pega no Poupa Tempo, no VaptVupt, então, enfim, em órgãos públicos aí do Brasil, para que você possa dar entrada na carteira. Por via das dúvidas, é bom você trazer este protocolo, este prontuário da CNH, né, assim, digamos. O nome correto é Prontuário da Carteira Nacional de Habilitação do Brasil. Isso, trago, mande o traduzir, né, que se o policial pedir, aí vai estar tudo pronto e tudo em mãos. Então eu vou dar aqui o passo a passo de como transferir a carteira de habilitação. Você tem que possuir a carteira de habilitação estrangeira válida. Então, será necessário passar em todos os exames dentro do prazo de validade. Um exemplo, a sua carteira do Brasil tem que estar válida, dentro da validade, porque se ela vencer, aí você não poderá fazer a transferência, terá que tirar do zero a carteira japonesa. Então, até a aprovação, ela tem que estar dentro da validade, a exigência do Menkyo Center, no caso. E ter permanecido mais de 3 meses no país de emissão da carteira de habilitação após obtê-la. Ou seja, se você é um novato, um motorista iniciante, com aquela tarja, permissão, né? Com a carteira de permissão, aquela que é emitida somente em um ano, que vale apenas um ano, você tem que permanecer pelo menos 3 meses depois que você tirou a habilitação. Você tem um prazo lá, uns 3 meses aí, vai ser comprovado pelo passaporte. Os 3 meses de permanência, através da tradução também da JAF, vai ter comprovado. Aí você estará apto a fazer a transferência da carteira de habilitação. A pessoa que tem permanecido mais de um ano será dispensado do período de motoristas principiantes, um ano obrigatório de uso de símbolo de motorista principiante, que é o símbolo do verde e amarelo, né? Como vocês podem ver aí no canto, o símbolo verde e amarelo para iniciantes. Ou seja, não confunda com a bandeira do Brasil, né? Eu achava que era a bandeira do Brasil, mas é um motorista iniciante, né? E o Menkyo Center recomenda-se apresentar-se com antecedência para dar entrada no procedimento. As pessoas que não compreendem o japonês, que não entendem, eles pedem para levar um intérprete, um tsuyaku, para poder fazer a entrevista com a polícia. Você passa por um processo de entrevista na polícia. Ou seja, aí eles pedem para mandar um tsuyaku, porque lá eles perguntam todos os detalhes de quando você tirou a carteira a primeira vez, todos os detalhes mesmo, baliza, fazer essa rampa, estacionamento, tudo, eles vão perguntar tudo. E você vai ter que lembrar todos os detalhes, inclusive até o nome da autoescola que você fez no Brasil, eles vão perguntar. Para ver se a carteira não é falsa, né? Porque antigamente, era fácil de transferir a carteira, não tinha essa entrevista, nem esse exame de prático e teórico. Solicitamos a colaboração de todos os candidatos. O atendimento do dia poderá ser limitado quando exceder o número de vagas.
deverá marcar e retornar outro dia. Ou seja, quando tá cheio a agenda, eles remarcam para outro dia, porque geralmente lota, né? No dia que você tá pretendendo ir, aí eles remarcam para outro dia, no caso, porque a procura é grande. E os documentos necessários são os seguintes: a carteira de habilitação estrangeira, no caso brasileira, né? Válida, né? Carteira estrangeira válida. No caso de uma pessoa habilitada com mais de uma categoria, exemplo, veículo comum e motocicleta, será necessário apresentar os respectivos documentos com as datas de emissões das primeiras carteiras para cada categoria. É isso mesmo, então. Se você tem outras categorias, igual veículo comum, caminhão, então tem que apresentar todas as primeiras datas para cada categoria. Os documentos necessários divergem de acordo com o país de emissão ou a forma com qual obteve a carteira. Por favor, informar-se com o centro de exames da carteira de habilitação. Os documentos variam de país para país, né? Aí tem que se informar com o centro. Pede um visto, né? Claro, tem que estar com o visto em dia. O visto de permanência não precisa ser o permanente, é o visto normal mesmo, de 3 anos ou de 1 ano. Os passaportes e todos os passaportes anteriores, né? E vencidos também, eles vão pedir tudo. Então é bom ter sempre os passaportes antigos na mão. Então, no meu caso, eu trouxe todos os meus passaportes. E a tradução da carteira de habilitação estrangeira, feita pela JAF. Também, não esqueça o atestado de residência, que é o Juminho, que é tirado na prefeitura, com a descrição do domicílio legal, o Honseki, ou a nacionalidade para o cidadão não japonês, emitido nos últimos 6 meses. Então, vale lembrar que o Juminho, ele vale para os últimos 6 meses. Se passar do prazo, você vai ter que tirar outro. Somente será aceito o original e não será aceita a cópia. E para os solicitantes das nacionalidades estrangeiras, brasileiros, né? Eles pedem o cartão de residência, o Zero Card, ou o certificado de residente permanente especial, né, no caso dos coreanos. Mas no nosso caso é o Zero Card. Uma foto 3x2 para poder anexar ao documento de pedido da carteira, tirada nos últimos 6 meses com fundo neutro ou branco e visão frontal. Carteira de habilitação japonesa, se tiver, inclui-se carteiras vencidas também, né? Eles pedem mostrar todas as carteiras. No caso, se você não tiver a carteira japonesa, dependendo do Make Center, eles localizam o teu registro e, uma vez localizado, eles conseguem remitir a carteira. Mas para agilizar, eles sempre pedem as vencidas, né? Carteira de habilitação internacional, se você tiver, claro. E os óculos. E também óculos, somente as pessoas necessárias que usam óculos, no meu caso. Gaikokumen Kyokirikai, que chama o procedimento de troca da carteira estrangeira com japonesa. Gaikokumen Kyokirikai. Para a carteira de habilitação estrangeira, procedimento. Primeiro procedimento, recepção. Recepção, né, onde você vai na recepção, paga as taxas e tudo. Exame de aptidão. Aptidão, né? Exame de vista, essas coisas assim, né? Exame teórico sobre o conhecimento geral escrito. 10 perguntas de verdadeiro ou falso em português, né? De acordo com o idioma do seu país. Aprovação com mais de 7 respostas corretas. Com mais de 7 respostas corretas vai para o exame prático. Aprovação, exame prático de direção veicular, né? E prestar o exame no dia indicado. Pode ser no mesmo dia ou eles marcam para outro dia. O candidato que pretender se habilitar-se para a moto deve se preparar um capacete, luvas e roupa de manga comprida. Aí depois da aprovação, depois de aprovado no exame veicular, né? Que geralmente o pessoal reprova 2, 3, 4 vezes ou passa de primeira, mas aprovado. Detalhe que no exame veicular são 4 cursos diferentes, ou seja, eles vão dar 4 cursos. 4 cursos que você faz na pista. Horas antes do exame, você pode andar na pista junto com o pessoal da autoescola, com o seu instrutor, enfim. Você pode andar para fazer o reconhecimento do curso que você vai fazer. O curso que você vai fazer, fazer o reconhecimento da pista, para poder ficar mais habilitado, para poder fazer o procedimento do curso que foi escolhido. Curso A, curso B, curso C e curso D. Ok, aí no dia mesmo lá tem... No dia que foi escolhido o curso lá, você vai como testemunha no banco de trás e no banco da frente vai o candidato.
vai fazer a prova na hora. Se não me engano, vai primeiro a testemunha e depois o candidato. E depois a sua vez. Você vai na frente e depois a testemunha vai no banco de trás. E você faz todo o percurso lá e sendo aprovado aí. Aí faz o registro, a escolha da senha numérica, né? De 4 dígitos. É uma senha que você possa lembrar com facilidade. Vai ser registrado no Make Center. Você tira sua foto. Emissão da carteira de habilitação no mesmo dia. Ou seja, depois desses procedimentos, passa aí uns 20 minutos, 10 ou 20 minutos aí a carteira emitida. Já pode ser dirigindo já. Aqui temos algumas observações aqui. A carteira de habilitação japonesa será emitida após apurar a habilidade de dirigir de forma segura. Exatamente. Quando você vai passar a confiança para os policiais que estão te avaliando no Make Center, aí com certeza, por isso que eles emitem já a carteira, né? Quando eles acharem que você está preparado já para dirigir nas ruas, né? Possivelmente poderá não ser aceita a solicitação dependendo do resultado da examinação prévia dos documentos. É assim, pode ter um documento divergente ali aqui e tem que ser revisto. Os documentos necessários divergem de acordo com o país de emissão da carteira de habilitação. Prepare 2 senhas, códigos de memória com 4 números de antemão, pois ela precisa se omitir a carteira de habilitação. Basicamente é isso. Para tirar a carteira de habilitação, esses passos mesmo, para poder transferir a carteira brasileira para a japonesa. E é isso aí, gostaram do vídeo? Então recomende aos seus amigos, curta, compartilhem e deixe o seu like, beleza? Então até a próxima e depois trago mais vídeos informativos como este. Valeu!